A Câmara dos Deputados aprovou a renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. Foram 296 votos sim, 12 votos contrários e 3 abstenções. E foi um longo dia de negociações. As negociações começaram cedo em Brasília, num café da manhã. E o tom do encontro foi dado pelo líder do governo na Câmara. O governo vai obviamente, como eu já disse aqui, acompanhar, vai ter o poder de controlar o cumprimento desse acordo através do Ministério da Fazenda. Para costurar um acordo e tentar votar o projeto hoje, um dos pontos mais polêmicos proposto pelo Ministério da Fazenda foi retirado do texto: congelar o salário dos servidores públicos dos estados. O problema é que o governo não gostou da nova proposta e seguiu defendendo o texto que foi aprovado pelos senadores na semana passada. Texto que diz o seguinte: os 3 estados que estão hoje em calamidade financeira, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, só podem suspender o pagamento da dívida que eles têm com a União em troca de uma série de contrapartidas. Entre elas, a criação de programas de privatização e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais. Já durante a suspensão dos pagamentos, no máximo 3 anos, os governadores não poderiam reajustar o salário dos servidores nem criar novos cargos. Na sessão para votação, o presidente da Casa deixou clara a postura da Câmara em relação ao Executivo. Nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. O regime de recuperação fiscal que está implantado no texto do Senado é um novo projeto de lei que não tem nada a ver com a renegociação da dívida. É o maior jabuti da história da Câmara. Foram tantas mudanças que os dois lados passaram a reclamar. Deputados do DEM e do PT deixaram isso claro. Acontece que nesta última votação no Senado, colocaram um conjunto de contrapartidas que são inaceitáveis porque vão asfixiar os serviços públicos em todos os estados da federação que aderirem ao programa. Estamos aí no impasse de tentar fazer o meio termo, mas nem esse meio termo está se encontrando o acordo necessário para votar a matéria. Também insatisfeito, o governador do Rio Grande do Sul voltou para casa sem acompanhar a parte final da votação. Eu acredito que o momento é um momento de indefinição. O texto foi aprovado por uma ampla margem de votos, 296 a 12, mas só foi aprovado porque houve um acordo entre os deputados e esse acordo exigiu a retirada de algumas contrapartidas, como a gente viu aí na reportagem. Uma manobra que foi identificada aqui no Congresso como uma derrota do governo Temer, principalmente da equipe econômica do governo Temer, que exigia a manutenção dessas contrapartidas. O líder do governo aqui na Câmara, deputado André Moura, que é quem fala pelo governo aqui na Câmara dos Deputados, negou que tenha havido uma derrota do governo Temer. Ele disse que o que houve, na verdade, foi o respeito à decisão dos deputados. O ministro da Fazenda também se manifestou, mas por nota e já agora à noite. Também disse que respeita a decisão do Congresso Nacional, que segundo ele é soberano, mas lembra que o próximo passo agora depende do presidente Michel Temer, que sanciona o texto. Pode sancionar com todos completamente, né? Vetar algumas partes ou vetar completamente. Vamos esperar, portanto, os próximos passos para ver como é que termina essa história. Catiúcia, com você. Obrigada, Paulo Leite, que falou ao vivo direto do Congresso Nacional.